Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio, o canal. Hoje eu trago para vocês um caso que marcou história no Brasil, o maior acidente radioativo nacional, também o maior acidente radioativo mundial fora de usinas hidrelétricas, que foi o caso Césio 137, quando por acidente pessoas de Goiânia tiveram contato com o Césio 137 altamente radioativo e acabaram sofrendo assim de uma maneira terrível, um caso de dar calafrio. Espero que vocês gostem. Já vai começar, mas antes de começar eu faço aquele convite de que vocês se inscrevam aqui no Calafrio Real. Se inscreve, já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo. Também deixe um comentário para mim, digam sugestões do que vocês querem acompanhar aqui no Calafrio. Me digam o que vocês estão achando também do conteúdo. E também não esquece de tocar o sininho, porque com o sininho ativado vocês recebem notificações, vocês vão ficar por dentro de todo o conteúdo novo que sair aqui no Calafrio Real. E agora bora pro caso. O perigoso brilho do Césio 137. Vamos começar o caso, gente. Essa história marcou época aqui no Brasil. É um caso muito conhecido não só aqui quanto internacionalmente, por tudo que aconteceu de uma forma muito equivocada, estranha e principalmente por desinformação e também por falta de um cuidado ali, de um discernimento tanto da população quanto dos responsáveis pelo aparelho de radioterapia que acabou liberando esse material altamente radioativo. O Césio 137 é um isótopo radioativo resultante da fissão ou do urânio ou do plutônio. Quando esse isótopo é desintegrado, ele dá origem ao bário 137, que é altamente radioativo e passa a emitir radiação gama. E os raios gama eles possuem grande força de penetração, são altamente nocivos aos seres humanos. E ele é usado em equipamentos de radiografia. Então, por isso, aconteceu o caso porque pessoas populares tiveram acesso a um equipamento abandonado. O acidente do Brasil, ocorrido com o Césio 137, ele foi classificado com nota 5 numa escala que vai de 0 a 7 internacionalmente. Então vocês imaginem que foi um desastre muito relevante, muito perigoso, porque o número 5 está ali muito próximos das escalas máximas de radiação e de perigo nesses casos. Tudo começa quando dois catadores de lixo eles entraram no abandonado Instituto de Radioterapia de Goiânia para averiguar se eles encontravam alguma coisa lá dentro, e eles encontraram um aparelho grande que eles não sabiam do que se tratavam, e eles pensaram que seria uma boa ideia o quê? Desmontar aquele aparelho para retirar as peças e conseguir ali garantir algum dinheiro com a venda daqueles equipamentos. Porém, eles não faziam ideia de que aquele equipamento era um equipamento de radioterapia e que nele continha uma substância altamente radioativa, o Césio 137. Então eles tiraram esse equipamento lá do Instituto Goiano de Radioterapia com um carrinho de mão e levaram para casa de um deles, e eles ficaram 5 dias ali desmembrando o equipamento que eles nem sabiam o que eram, e entraram lá, pegaram e levaram para casa simplesmente, com o intuito de separar as partes de metal e também de chumbo, com o intuito de vender. Então, com o equipamento desmontado, eles levaram algumas peças que eles não tinham interesse para um ferro velho de um senhor chamado Devair Alves Ferreira. Então, o Devair ele acabou desmontando aquela parte que ele tinha do equipamento, sem informação nenhuma, nem sabia o que era, e com isso ele liberou cerca de 19,26 gramas de cloreto de Césio 137. O Césio ele é um isótopo que aparentemente ele é branco, porém no escuro ele irradia uma luz muito forte, brilhante, azulada. Então, se deparando com aquela luz que no final da tarde começava a brilhar, as pessoas ficaram muito maravilhadas. O Devair, o dono do ferro velho, ele ficou bem maravilhado com aquele pó que brilhava à noite. Eles até pensavam que era algo sobrenatural, algo meio mágico. Então ele começou a mostrar para as pessoas como se aquilo fosse algo demais, algo incrível, mas que eles nem sabiam o que eram na verdade. A vizinhança do Devair começou a ficar sabendo que tinha uma substância que brilhava
e ali a casa dele começou a virar meio que um local em que as pessoas iam para ver aquela substância que eles não sabiam que eram durante a noite brilhando. Algumas pessoas até chegaram a levar amostras dessa substância para a própria casa. Isso aconteceu com o Ivo, que era irmão do Devair. Ele levou um pouquinho ali daquela substância, daquele pozinho para casa para mostrar para a família dele. E ele queria muito que a filha dele, a Lady, que era uma criança de 4 anos de idade, visse aquele pozinho que brilhava à noite. Ele ficou muito encantado de mostrar para a filha dele aquela mágica, aquele pó mágico. Então ele levou para a filha dele, que se chamava Lady das Neves, para ela brincar com o cloreto de Césio 137, altamente radioativo. Essa exibição durou ali cerca de 4 dias, em que eles estavam maravilhados ali com o pozinho que brilhava durante a noite, e muitas pessoas começaram a surtir alguns sintomas estranhos, principalmente as pessoas que tiveram contatos mais próximos com a substância. Um grande número de pessoas começou a procurar hospitais e farmácias e elas estavam com sintomas que eram muito similares. Isso começou a deixar ali os médicos da região em alerta para entender o que estava acontecendo, mas eles não faziam ideia, até porque era uma coisa muito aleatória e muito difícil de acontecer. A esposa do Devair, ela foi uma das pessoas que mais achou estranho aquela substância, ela teve contato. Então, quando eles começaram a perceber assim, alguns sintomas, o Devair estava já se sentindo mal, a filha dele também, a própria esposa dele já estava desconfiando muito, eles decidiram levar esse equipamento para a vigilância sanitária, mas eles levaram esse equipamento em um ônibus. Então, isso prejudicou muito porque o ônibus ali que eles transportaram o Césio, a substância que estava dentro do equipamento, acabou sendo um dos principais locais de contaminação, porque muitas pessoas tinham acesso ao ônibus e ele acabou virando uma bomba relógio de contágio do cloreto de Césio 137. Então, no dia 29 de setembro, as autoridades ali entenderam o que estava acontecendo. Com o equipamento em mãos e com um especialista em radiação que estava ali na região, por coincidência, eles entenderam que se tratava de uma contaminação extremamente perigosa e letal de Césio 137. Então o físico Walter Mendes, que foi ali contatado pelos médicos, ele constatou que na região tinha um nível muito acima do normal de radiação, e essa radiação ela era muito alta ali próximo ao Ferro Velho, no bairro em que estava o Ferro Velho do Devair, e também na vizinhança dele propriamente. E diante disso foi necessário contatar a Comissão Nacional Nuclear para averiguar e para auxiliar ali no caso que já estava bem fora de controle. Quando chegaram na casa do Ivo, do irmão do Devair, a menina Lady, a menina de apenas 4 anos, ela era uma fonte muito alta do Césio 137. A radiação era tanta no corpo da menina que o equipamento saturava e não conseguia medir ali o nível de radiação que ela tinha. Ela já estava passando mal, ali tendo alguns sintomas desde o primeiro contato, porque o que foi mais agravante na Lady é que ela chegou a ingerir o Césio 137. Como alguém ingere essa substância? Então, eu fui estudar um pouquinho para entender. A menina ela acabou brincando ali com o pai dela, tendo contato com a substância, e ela comeu posteriormente, e provavelmente não lavou a mão ou não tem, é uma substância muito fininha, até mesmo se ela lavasse, se ela pegasse algo com a mão, ela ia se contaminar, mas ela acabou ingerindo ali uma substância altamente radioativa, o que prejudicou muito no caso. Então a radiação no corpo da Lady era muito alta, principalmente sendo uma criança. Ela já estava com náusea, vômito, a boca dela estava roxa, ela começou a desenvolver vários sintomas e parecia que o caso dela era de extrema preocupação e um caso muito difícil de ser resolvido. Então, toda a região ali ao redor da casa deles, do Ivo e do Devair, foi evacuado e começou um processo gigantesco de quarentena. Centenas de pessoas que apresentavam sintomas ali de contato com o Césio 137 foram colocadas em quarentena no estádio olímpico lá da região, onde eles passavam por uma espécie de triagem para identificar o nível de radiação do corpo. E lá dentro eles tomavam banho diversas vezes, faziam exames e tentavam equilibrar o quadro dessas pessoas e também evitar
que mais pessoas se contaminassem. 7 pontos de Goiânia foram evacuados na época por conta de altos graus de radiação e também, além disso, eles fizeram uma triagem enorme. Segundo dados, mais de 100 mil pessoas foram testadas para radiação, foram colocadas de quarentena e também foram examinadas. Também foram colocados sob supervisão do CINEM, que era o órgão que era responsável por fazer esses estudos de radiação e também controle. Cerca de 6 mil toneladas de materiais contaminados foram enterrados para que não tivesse perigo de contaminação. Então era uma cena assim extremamente assustadora. Eles estavam vasculhando tudo e procurando radiação em todo lugar da cidade ali de Goiânia. Os militares responsáveis pela missão, eles também eram responsáveis por destruir objetos e qualquer tipo de itens pessoais das pessoas que tiveram contato com o Césio-137. O medo era gigante, o pânico era enorme, então qualquer objeto com algum indício de radiação era destruído e também isolado para que ninguém mais tivesse contato com essa perigosa substância. Foram registrados oficialmente 4 mortes causadas pelo Césio-137 nesse acidente terrível. A primeira morte foi a da menina Leide das Neves Ferreira, foi a menininha de 4 anos, porque ela ingeriu a substância. Como eu disse, os níveis eram muito altos, era extremamente difícil que ela conseguisse sobreviver daquele jeito. Além da Leide, no dia 23 de outubro, a tia dela, a esposa do Devair, também faleceu, acabou não resistindo ali à contaminação por ter tido contato com a substância, assim como a menina. As outras vítimas, apesar de terem sobrevivido, elas também sofreram com vários outros problemas de saúde provenientes desse contato com a substância. O irmão de Devair e de Ivo, chamado Odesson Alves Ferreira, ele foi a última pessoa a sair da quarentena e ele também sofreu alguns problemas. Ele teve que amputar vários dedos e ele disse que ele só teve contato com um fragmentozinho da substância muito pequeno, já causou vários problemas, ele teve que amputar vários dedos e também sofrer desse estigma que veio depois, né, do caso ali do Césio-137, da contaminação e do posterior preconceito ali na região. Se já não bastasse tudo, ali com a presença do físico, ele acabou auxiliando para que não acontecessem coisas piores. Segundo matéria publicada, o físico chegou a tempo de prevenir que uma catástrofe pior acontecesse lá na região, porque segundo a matéria, os bombeiros pretendiam jogar ali alguns materiais contaminados dentro do rio que abastecia grande parte da cidade, o rio Meia Ponte. Então, se acaso isso ocorresse de fato, grande parte da cidade poderia ter sofrido ali a radiação e tem inclusive muito mais mortes e muitos mais problemas, sem dúvida. Então, em 30 de setembro, o CINEM chega ali, o órgão responsável, e com todo aparato e também com toda a técnica para lidar com esses materiais contaminados, eles chegaram para fazer os procedimentos corretos e com a ajuda da polícia militar eles começaram um processo de descontaminação ali da região. Todos os materiais contaminados, que incluíam roupas, objetos pessoais, plantas, animais de estimação, restos de solo e até mesmo a frente do veículo do Odesson, eles foram guardados em um depósito construído lá na cidade de Abadia de Goiânia, que ficava a 24 quilômetros da capital. O acidente de Goiânia é considerado o segundo maior acidente radioativo da história, só ficando atrás de Chernobyl, para vocês terem noção. E o acidente de Chernobyl aconteceu na Ucrânia no ano de 1986. Em 1996, 3 médicos que eram responsáveis ali pela clínica por terem abandonado o equipamento que ocasionou todo esse problema, eles foram responsabilizados por homicídio culposo com pena de 3 anos e 2 meses, porém em regime aberto, que não muda muita coisa, né, gente, na verdade. Os moradores ali da região, muitos deles sofreram problemas relacionados com a radiação, doenças que estavam meio que poderiam ter relação, provavelmente, com esse contato radioativo, e também tiveram que lidar, como eu falei, com muito preconceito posteriormente, por medo das pessoas e tudo o que ocorreu ali que marcou muito a região. Goiânia ainda segue com as marcas do desastre.
Em fevereiro de 1988, menos de um ano depois do caso, foi criada uma fundação chamada Leide das Neves Ferreira, e essa fundação, em homenagem à menina, com o nome em homenagem à Leide, ela tinha totalmente o foco de dar amparo às pessoas que tiveram ali contatos e problemas relacionados com a radiação. E até hoje continua um serviço, essa fundação fechou e ela deu lugar a outro tipo de projeto que ainda monitora essas pessoas para saber o que acontece com elas e como elas ainda estão nos dias de hoje. Atualmente esse atendimento é prestado pelo CARA, uma sigla que significa Central Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves, ainda mantendo ali o nome da Leide em homenagem à menina que virou o símbolo, o grande símbolo aí do acidente com o Césio 137. O instituto, posteriormente citado, ele acabou fechando as portas no ano de 2011. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, o CARA tem 1.253 pessoas cadastradas e elas são acompanhadas de acordo com o grau de radiação que elas foram expostas, e elas continuam ainda tendo esse amparo de atendimento e cuidado ali para saber como elas estão de saúde, como isso afetou a vida delas depois de tantos anos. Então, pessoal, mais de 30 anos já se passaram desse acidente radioativo, mas as marcas dele ainda são sentidas, principalmente para as vítimas, as pessoas que perderam a família ou as pessoas que tiveram contato com essa substância e viveram esse estigma, esse medo durante muitos anos. Então é um caso realmente de dar calafrio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, comentem aqui para mim, já deixem também o like, compartilhem com seus amigos e me digam também o que vocês acharam. É um caso assustador e que também envolve a falta de informação da população, a falta de responsabilidade daqueles médicos. Eles ficaram ali, até alguns deles foram presos anos depois. Eles foram presos, mas depois também hoje em dia já estão em liberdade, muitos deles ainda cumprindo aí papel de médico na sociedade, mas as pessoas que perderam a vida, elas acabaram não tendo oportunidades nenhuma depois disso tudo, principalmente a Leide, que foi totalmente vítima por ter sido exposta àquilo, os pais dela, o pai dela se sentiu muito culpado, então depois daquilo muitos dizem que ele nem funcionou muito bem mais e acabou morrendo também de alguns problemas que podem ter sido oriundos de tudo isso, de todo esse trauma e também do contato ali com o Césio. Então espero que vocês tenham gostado, é um caso de dar calafrio. Um beijão para todo mundo, até mais. E é calafrio!